Cumprimento o senhor Wagner de Oliveira Pires. Cumprimento também o senhor advogado. Pedro? Doutor Pedro. Senhor Wagner, o senhor sabe o motivo que nós convocamos o senhor a esta CPI. Como é de praxe, nós temos aqui concedido aos nossos convocados alguns minutos para que eles possam fazer um breve relato sobre o CARF, sobre esse contencioso que hoje está na mira da Operação Zelotes, já com sigilos quebrados, com muitas provas extremamente contundentes, já verificado por esses doutores, doutor Frederico Paiva, a quem eu sempre o cumprimento pela sua competência, o doutor Marlon Cajado, que conduz o inquérito das Zelotes, com documentos extremamente contundentes, e-mails, degravações, telemáticos, enfim. Eu pergunto, então, a Vossa Senhoria se o senhor quer usar desse direito que nós estamos concedendo, de dar a palavra ao senhor, para o senhor fazer uma breve exposição para nós sobre o CARF. O que o senhor acha do CARF? Como é que o senhor via a funcionalidade do CARF? O senhor quer usar a palavra, senhor Wagner? Quer fazer uso da palavra? Eu faço primeiro, não conheço nada do CARF, mas por orientação do meu advogado, eu dispenso essa apresentação. E comunico, vou permanecer em silêncio sobre as demais perguntas. Perfeito. Logo no início da abertura dos nossos trabalhos, eu comuniquei aos nossos senadores, os presentes, que Vossa Senhoria está diante também de uma liminar, né, de um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, que lhe dá o direito de permanecer calado. Mas eu gostaria, senhor Wagner, de colocar ao senhor que o senhor, juntamente com o seu advogado, que o senhor está tendo uma oportunidade muito importante perante essa CPI de poder fazer as suas defesas. Porque aqui nós temos mais de dezenas de páginas de degravações, de e-mails, aonde o senhor é citado e muito bem incluído neste esquema criminoso do contencioso CARF. O senhor não quer aproveitar esse momento e fazer aqui as suas defesas? Não, porque, na verdade, as declarações, mas eu me permito, seguindo essa orientação do advogado, de permanecer em silêncio e não utilizar a palavra. O silêncio de Vossa Senhoria, para mim, é uma confissão de culpa. Eu passo a palavra à nossa relatora, a senadora Vanessa Graziotin. Senhor Wagner, nós acabamos de receber também aqui na comissão, na mesma condição que Vossa Senhoria vem, o senhor Eduardo Cerqueira Leite. O senhor o conhece? Não. O senhor não o conhece? Eu permaneço em silêncio. Doutor Pedro Ivo, ele estava querendo falar, doutor Pedro Ivo. Você não interfere, mas eu não... É ele não interfere. O senhor conhece o senhor João Inácio Puga? Permaneço em silêncio.
Senhor presidente, eu não pergunto mais nada. Senador José Pimentel, gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente, o depoente tem o direito constitucional de ficar calado e ter uma decisão judicial. A nossa CPI terá que utilizar os instrumentos formais e legais com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal sobre essa matéria. Portanto, o fato dele ficar em silêncio não impede que as nossas investigações sigam à frente. Por isso, não vou fazer pergunta, já que o depoente não quer responder. Pois bem, senhor Wagner. Vossa Senhoria, procurador da Fazenda Nacional, aposentado, por ter influência na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, foi contratado por integrantes. Quero só fazer esse breve relato aqui, relatora e senador Zé Pimentel. Por ter influência, por ter sido procurador da Fazenda Nacional e por ter influência na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, foi contratado por integrantes do grupo do ex-conselheiro Jorge Vitor. Eu não vou perguntar se o senhor conhece. Doutor Pedro, eu só estou fazendo uma leitura, o senhor pode ficar tranquilo. O seu cliente já disse que não vai falar, não é? Nós respeitamos, é um direito constitucional, como disse o sábio e competente senador José Pimentel. Então, fique tranquilo. Fique tranquilo. Por ter influência na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, foi contratado por integrantes do núcleo do ex-conselheiro Jorge Vitor, para tentar ajustar naquele órgão a modificação da nota técnica que impede a compensação / restituição de valores pagos por adesão ao refis, interesse direto do Banco Bozano Simonsen e do Banco Safra. Chegou a entrar em contato com a procuradora Valéria Sachs, que seria responsável pela mudança na nota técnica, mas não teve êxito. Isso aqui é só um ligeiro comentário diante de tantas perguntas que nós temos aqui formuladas pela nossa competente equipe, compartilhada aqui com a Operação Zelotes. Era só um breve relato que eu queria fazer. E aí eu pergunto, para ter o não do senhor, mas para minha satisfação pessoal aqui, como presidente desta CPI. O senhor conhece Jorge Vitor? O senhor conhece o Jorge Vitor? Eu conheço superficialmente. O que é superficialmente? Superficialmente, assim, de mero... Por favor, por favor. Um mero contato. O senhor já teve alguns encontros, então, com o Jorge Vitor? Eu exerço o direito de ficar calado novamente. Conheço só tive um contato com ele. Então o senhor conhece... Como advogado só um contato. Então o senhor conhece um dos mentores do esquema, que é o senhor Jorge Vitor. O senhor conhece. Isso é muito bom. Para nós já está muito bom isso que o senhor acabou de dizer. Portanto, eu dispenso, então, a presença do senhor e dos seus advogados e peço à secretaria que conduza, por favor, o senhor Lutero Fernandes do Nascimento. Não, então bota no papel. Cadê o Lutero? Cadê o Lutero? Cadê o Lutero? Cadê o Lutero? Essa história que ele esposa da filha, aquele dinheiro que ele disse que era para casa. Então, o senhor ele está calado, o senhor fala. Tá. Eu vou lá falar com ele. Tá.
O nome do senhor, doutor? Hélio. Isso, doutor Hélio Lins e Silva. Senhor Lutero Fernandes do Nascimento. Como é de praxe aqui da nossa CPI, nós concedemos aos nossos convocados, a priori, o direito à fala, se porventura Vossa Senhoria assim desejar, para falar um pouco sobre o CARF, né? Como é que funcionava aquele contencioso, e falar também da experiência do senhor junto ao CARF. Só para ilustrar, aqui, relatora, senadora Vanessa Graziotin e senador José Pimentel, o senhor Lutero Fernandes do Nascimento foi assessor direto, braço direito de Otacílio Cartacho na presidência do CARF. Recebia, em média, R$ 2.500 do conselheiro Jorge Vito. Justificou dizendo que o dinheiro pagava serviços de sua esposa e de sua filha, que redigiam os votos de Jorge Vitor nos processos do CARF, ou seja, o Jorge Vitor ele não tinha competência para redigir os seus pareceres. O pedido de Jorge Vitor atuou no sentido de convencer o conselheiro Jorge Celso Freire a realizar a admissibilidade de recurso do Santander para a Câmara Superior do CARF, mediante um acerto de R$500 mil. O processo estava parado há cerca de um ano, mas logo depois das conversas entre os integrantes do esquema criminoso, a admissibilidade foi feita. Não há informação de que o pagamento dos R$500 mil fora efetivado. Senhor Lutero, nós já temos a informação, e eu disse logo no início do começo, hoje, na abertura dos trabalhos dessa CPI, que o senhor está sob a égide de uma liminar, de uma HC, de um habeas corpus, concedida pelo Tribunal Supremo Tribunal Federal. E, na verdade, não precisaria nem da HC, né? A própria Constituição Federal lhe dá o direito de não produzir provas contra si próprio. Mas o senhor está aqui numa condição única de poder fazer a defesa do senhor. E o doutor Hélio Lins e Silva, tão competente causídico que nós sabemos, né? Pode auxiliar ao senhor e o senhor fazer aqui uma boa defesa com relação a tudo que nós temos em mãos. Eu devo ter aqui umas 30 laudas, a nossa relatora também deve ter algo em torno de 30 laudas, com e-mails, com degravações e outros documentos. Então, eu passo a palavra ao senhor, se o senhor quiser fazer uso dela, para falar para nós, então, sobre o CARF. E o que o senhor pode, então, dizer para nós sobre esse contencioso. O senhor quer fazer uso da palavra? Bom dia. Eu quero dizer que eu dispenso o uso da palavra. Pois bem, então passo a palavra então à relatora, senadora Vanessa Graziotin. O senhor é servidor da Receita Federal do Brasil? Eu vou permanecer calado nesse recinto, não vou responder a nenhuma pergunta, por orientação do meu advogado. Mas essas são perguntas
que não envolvem o processo em si, apenas para localizar a sua posição dentro do serviço público, senhor Lutero. Eu vou permanecer calado. O senhor trabalhou no CARF exercendo que função? Permanecerei calado, senadora. Eu lamento. Lamento muito e aqui só repito as palavras que o senador Pimentel acaba de dizer. Infelizmente, essa manifestação dos senhores, ela não nos abate em nosso papel de investigar, pelo contrário. Ela sinaliza de que nós temos que cada vez mais ir a fundo em colaboração com a Polícia Federal, com o Ministério Público, para elucidar alguns fatos. Seria muito importante, nesse novo momento que o país vive, que Vossa Senhoria pudesse contribuir também e, quem sabe, até tirar o seu nome, que foi tão fartamente divulgado pela mídia, e não de uma forma banal, mas calcado em provas, calcado em documentações, em uma série de materiais que não há como negar. Mas, infelizmente, só vem aqui, como todo cidadão tem direito, Vossa Senhoria conseguiu uma liminar e permanecerá calado. Portanto, presidente, eu só tenho a lamentar e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senadora Vanessa. E passo a palavra ao senador José Pimentel. Senhor presidente, eu entendo a posição dos nossos servidores públicos, estatutários, com estabilidade no emprego, que dirige a nossa Receita Federal do Brasil. Quando nós observamos que temos 1,4 trilhão do fisco sendo discutida em juízo e grande parte desses devedores contumazes passaram pelo CARF. E temos mais, em torno de 560 bilhões de reais dentro do CARF, aguardando pareceres. E que este CARF leva em média, ou os seus anteriores nomes, 8 anos para proferir um parecer administrativo. Dá para entender por quê que o micro, pequeno e médio empreendedor, as pessoas físicas e uma boa parte das pessoas jurídicas reclamam que pagam muito impostos, exatamente para que meia dúzia de mal contribuintes possam utilizar as estruturas do Estado, os servidores públicos estatutários, para beneficiá-los. É o caso concreto do que nós estamos ouvindo aqui hoje. E esses servidores públicos que deveriam aqui expor as suas posições para que aqueles que chegaram posteriormente não cometessem os seus erros, resolvem não contribuir com o Estado Nacional. Por isso, ele tem o direito constitucional de ficar calado, vamos respeitá-lo, mas quero registrar de que a farta documentação já levantada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, as gravações legalmente autorizadas, traz uma farta documentação em que estas pessoas vão pensar 2 vezes no que estão fazendo e, fatalmente, os novos servidores não seguirão as suas orientações. Por isso, senhor presidente, eu deixo de fazer qualquer pergunta para não cansar os nossos senadores aqui presentes. Muito obrigado. Obrigado, senador José Pimentel. Esse crime de sonegação fiscal em nosso país é muito sério. E nós temos uma dificuldade enorme, como o senhor bem colocou. Nesses últimos 6 anos de CARF foi julgado algo em torno de 1,4 trilhão de reais. Hoje, no Poder Judiciário, tem mais de 2 bilhões de reais. E nós ainda temos um estoque de quase 600 bilhões de reais dentro desse contencioso. E os nossos hospitais, crianças, idosos, jovens, morrendo porque não tem, senhor Lutero. Lá no meu estado do Tocantins, o ano passado faleceu uma senhora de 32 anos de idade, porque não tinha um antibiótico para dar, para aplicar
No caso dela, era uma injeção para aplicar nessa senhora de 32 anos. E ela morreu. Ela morreu porque o dinheiro que deveria comprar esse antibiótico está na mão de muitos ladrões. Muitos ladrões. Isso é lamentável. Eu vou conversar com a nossa assessoria. Eu vejo uma grande possibilidade de convocar a senhora, sua esposa, como também a senhora, sua filha, ou a senhorita, sua filha, porque às vezes ela pode contribuir um pouco mais, uma vez que ela redigia os votos do senhor Jorge Vitor. E eu só lhe faço a última pergunta. Conhece Jorge Vitor? Ficarei calado, excelência. Perfeito. O silêncio de Vossa Senhoria, evidentemente, no meu entendimento, é uma confissão de culpa. Eu dispenso, então, Vossa Senhoria e o doutor Hélio Lins e Silva. Obrigado. E peço a secretaria que convida o senhor Jefferson Ribeiro Salazar. O senhor Jefferson. Tudo bem, senhor? Tudo bem, graças a Deus. Como vai no tratar aí de Pedro Oliveira? Como vai? Muito prazer. Doutor? Pedro Oliveira. Pedro Oliveira. Vamos lá. Doutor Pedro Oliveira. Senhor Jefferson Ribeiro Salazar, cumprimento e agradeço pelo atendimento à nossa convocação, pela vida do senhor aqui hoje. Já é de conhecimento desta presidência que Vossa Senhoria conseguiu uma liminar de um habeas corpus para que Vossa Senhoria permaneça em silêncio. E é um direito constitucional que lhe é conferido. Eu, só para conhecimento aqui, que já acredito que seja da nossa relatora e do nosso senador, o senhor Jefferson Ribeiro Salazar, auditor fiscal da Receita Federal, aposentado, atuava no núcleo do ex-conselheiro Jorge Vitor, muito próximo de Eduardo Sequeira Leite. Participou ativamente das negociações envolvendo a empresa do sistema financeiro, em contato direto com Mário Pagnosi Júnior, consultor/lobista de várias instituições financeiras. Também participou das tratativas envolvendo os interesses dos bancos Bozano, Santander e Safra. E aqui, senhor Jefferson, nós temos aqui dezenas de páginas com e-mails, com degravações envolvendo o nome do senhor. E vejo que mesmo diante desta habeas corpus, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, está num momento, numa oportunidade única de fazer a defesa do senhor. E o doutor Pedro Oliveira, que aqui também se encontra, se eu pudesse dar um conselho ao senhor, eu pediria que o senhor fizesse a defesa do senhor, que nós pudéssemos fazer as perguntas ao senhor e o senhor fazer as defesas do senhor. Porque o seu silêncio
para mim, salvo melhor juízo, é uma confissão de culpa. Primeiramente, então, eu concedo a palavra ao senhor, se assim o senhor desejar, para o senhor nos dar algumas informações sobre o CARF. Como é que funcionava o CARF? Se o senhor achava que ali dentro tinha alguma coisa errada, se naqueles corredores o senhor ouvia alguma coisa sobre esses julgados aí, de mais de R$1 trilhão e ainda tem quase 600 bilhões para ser julgado, o que o senhor pode falar sobre o CARF para nós? E mais uma vez, eu gostaria muito que o senhor contribuísse com essa CPI, respondendo às nossas perguntas. O senhor quer fazer uso da palavra para nos falar sobre o CARF? Sim, Excelência. Bom dia, senhor presidente, senadora, outros componentes da mesa. Bom dia a todos os presentes. Antes de responder diretamente a pergunta de Sua Excelência, eu quero me apresentar. Meu nome é Jefferson Ribeiro Salazar, tenho 71 anos. Grande parte da minha vida morando em São Paulo. Fiz concurso, entrei na Receita, fiquei 24 anos, algo que eu me orgulho demais, faz parte da minha vida. Me aposentei por livre e espontânea vontade para fazer concurso para cartório, cheguei a passar em 2, a classificação não muito boa, resolvi não assumir, requeria minha OAB. Quanto à pergunta, senador, eu nunca estive no CARF, nunca fui lá no CARF, não conheço ninguém do CARF, a não ser a pessoa que o Jorge Vitor Rodrigues, porque fomos colegas há muitos anos da Receita. Ele ocupou grandes cargos aqui e eu ocupei em São Paulo. Então, qualquer coisa que eu viesse a falar para o senhor do CARF, eu estaria me traindo essa comissão e a todos. Nunca estive no CARF, nunca fui no CARF, não conheço absolutamente ninguém do CARF, com exceção de Jorge Vitor Rodrigues. Concedo a palavra à nossa relatora, a senadora Vanessa Graziotin. Quero cumprimentar o senhor Jefferson Salazar, seu advogado. Minhas perguntas, creio, as iniciais que o senhor já respondeu quando disse que atuou por 24 anos na Receita Federal, se aposentou para atuar na iniciativa privada. Quais os cargos que o senhor ocupou enquanto esteve na Receita Federal? Todos de baixo para cima, com exceção de secretário da Receita Federal. Todos de baixo para cima, com exceção de secretário da Receita Federal. O senhor foi auditor fiscal? Auditor fiscal por concurso de 79. Auditor fiscal, porque eu não conheço o organograma da Receita, se o senhor pudesse... Mas eu conheço. Então, pois não, se o senhor pudesse relatar os cargos, seria mais... O concurso... Não, auditor e qual outro? Auditor fiscal da Receita Federal. Sim. Todos os outros cargos são os cargos em comissão. Pois então, os cargos em comissão que o senhor ocupou. Supervisor de grupo, na hierarquia, de baixo para cima. Chefe de divisão. Delegado. Chefe de divisão. Delegado. Delegado aonde? Eu fui delegado em Santarém, fui delegado no Rio e fui delegado em São Paulo. E superintendente. Superintendente onde? Fui superintendente em Belém e 2 vezes em São Paulo. Belém e em São Paulo. Antes do senhor ingressar aqui à sala, nós estivemos com o senhor Lutero. O senhor conhece? Conheço, estive com ele 2 vezes. Qual a relação que o senhor tinha com o senhor Lutero? Nenhuma. Eu fui almoçar com o Jorge Vitor e eles estavam juntos e foi quando eu o conheci. E quais os trabalhos que o senhor realizou juntamente com o senhor Lutero? Nenhum, absolutamente nenhum. Nenhum trabalho o senhor não realizou com o senhor Lutero? Nenhum trabalho não realizei com o senhor Lutero. O senhor Wagner também esteve aqui conosco. O senhor conhece o senhor Wagner? Nunca vi, não conheço, não tenho a mínima ideia se ele entrar aqui. Eu não sei quem é o Dr. Wagner.
E o senhor Eduardo Cerqueira Leite? Sim, esse é meu colega de receita, tenho relacionamento. Quando estudava para cartório, discutia algumas leis tributárias com ele. Como que o senhor define a sua relação com o senhor Eduardo Cerqueira Leite? Uma relação de coleguismo, amigável. Os senhores tinham negócios juntos? Não, negócios junto não. Não? Não, negócios não, nunca tive. O senhor nunca esteve em conversa com ele, tratando de valores, de proventos, de recebimento? Algumas conversas, Excelência. Não, nada passou além de conversa. Mas se o senhor não nada. tinha negócio com ele, por que o senhor tratava desses temas com ele? De percentuais a serem pagos? Excelência, essa pergunta, eu estou aqui na condição de investigado pela Operação Zelote. Qualquer coisa que diga respeito à Operação Zelote ou alguma das pessoas que eu conheço ou que eu tive contato, eu entendo que vou me autoincriminar. E por orientação técnica do meu advogado, eu peço à senhora para ficar silente. Mas o senhor tinha negócio, o senhor disse que não tinha. Mas ninguém conversa com outra pessoa sobre valores, recursos a receber se não tinha negócio, não tinham trabalhos em conjunto. Então, o senhor tinha trabalhos em conjunto. O senhor não foi correto ao responder o meu questionamento inicial. Senadora, só uma intervenção aqui muito rápida. O senhor não está aqui na Operação Zelotes, seu Jefferson. O senhor está numa comissão parlamentar de inquérito do Senado Federal. Pois não. Viu? Só queria fazer essa correção. Me perdoa, senadora, pode continuar, por favor. Então, o que o senhor diz disso? Eu peço vênia à senhora para permanecer calado. É porque o senhor não quer falar? Porque o senhor sabe, e algumas questões foram até publicadas pela imprensa, ou seja, de conhecimento nacional. O processo ele é sigiloso, mas muito do que tem no conteúdo, muito não. Eu diria alguma coisa diante da quantidade imensa de documentos, de transcrições que tem no processo. Alguma coisa somente foi divulgado pela imprensa. E o senhor, tudo indica, repito, não por nossa análise, mas pela documentação que tivemos acesso, que o senhor fazia parte de um grupo que prestava assessoria, entre aspas, a várias empresas, sobretudo do sistema financeiro brasileiro, e que mantinha negócios com essas pessoas e, utilizando do seu conhecimento, das suas amizades dentro da Receita Federal, o senhor procurava induzir e direcionar decisões. O senhor diz o que diz? Eu peço vênia à senhora para permanecer silente. O senhor conhece o senhor José Teruji Tamazato? Não, senhora. O senhor não conhece? O senhor nem conversou com ele ao telefone? Nunca? Não, nunca. Nem falou sobre ele ao telefone com Nunca. várias pessoas? Teru Tamazato não conheço. Como o senhor descreve a sua relação com Mauro Pagnosi Júnior? Não conheço. O senhor não conhece Mauro Pagnosi Júnior? Não conheço. E o que o senhor tem a falar sobre a empresa Lupe Consultoria e Assessoria Limitada? Nunca ouvi falar nesse nome. Alfa Atenas Assessoria Empresarial? Muito menos. Planeja Assessoria Empresarial? Nunca. Não tenho ideia nem de onde são, quem são os seus donos, quem são os seus sócios. Nunca prestou nenhum serviço ou parceria com essas pessoas? Absolutamente. O senhor está faltando com a verdade de uma forma, quanto mais aqui. Absolutamente. Nunca, não conheço ninguém, não conheço nenhum sócio dessa empresa, nunca tive com ninguém. Afirmo para a senhora quantas vezes a senhora... E o senhor tem a dizer o quê do senhor Norberto de Campos? Não conheço, nunca ouvi falar. Esse nome, Norberto de Campos. Não conheço. A empresa Ascom Consultoria Empresarial? Não conheço. Max Consult? Também não. O senhor tem alguma empresa? Não. Nunca teve? Nunca. Presta serviço? Não. O que depois que o senhor se aposentou, que o senhor disse, requereu a OAB, quais as suas atividades? Estudar para cartório. Só estudar? Até recentemente. Só nunca prestou serviço? O último concurso que eu fiz nunca foi o concurso prestou da Bahia. Serviço? Não. Mas o senhor acabamos de ver aqui que o senhor mantinha negócios
com o senhor Eduardo e com várias outras pessoas. Isso não é prestar serviço, não é trabalhar, não é exercer uma função? Quanto ao Eduardo, eu entendo, eu tenho uma relação de coleguismo com ele, ele está no mesmo inquérito da Operação Zelote e eu quero ter o direito de não me autoincriminar e peço à senhora venha para permanecer calado. Eu percebo por que o senhor tem que permanecer calado, porque as contradições são muitas, infelizmente, senhor Salazar. Nessas poucas perguntas que lhe fiz, nas poucas respostas, as contradições foram muitas, o que mostra que nós estamos diante de alguém que não quer falar porque não tem o que falar. Porque se falar, vai ter que abrir todo um esquema extremamente danoso ao Brasil. E nós estamos aqui... Pois não. Eu vou repetir. De todas essas pessoas que a senhora falou, eu tenho uma relação de amizade com o Eduardo, essas empresas... Eu não sei o que eu vou dizer, eu duvido que tenha algum contato, relação, apareça meu nome com qualquer uma de todas as empresas que a senhora falou. Não sei, não conheço ninguém, nunca estive no CARF. Mas com o senhor Eduardo, o senhor mantinha negócios? Não, o Eduardo eu disse que é meu colega, e no que diz respeito mantinha à operação... negócios porque os senhores falavam com frequência... tratando de recebimento de recursos percentuais. Para que trabalho os senhores recebiam esses recursos que o senhor tanto falavam por telefone? Excelência, esse assunto é do inquérito em que eu estou envolvido, Eduardo e outras pessoas. Eu peço venha mais uma vez a senhora para permanecer silente. O senhor participou de alguma reunião no Banco Bradesco? Não sei nem onde fica a sede do Banco Bradesco. Nunca participou, nem tratou de processos relativos ao Banco Absolutamente. Bradesco? Senhor presidente, Vossa Excelência pode, se quiser, devolver a palavra, o senhor tem um documento importante aí, se quiser engatar na pergunta. Essa aqui é uma degravação, senhor Salazar, só para, seguindo aqui o raciocínio da nossa relatora, é uma degravação datada do dia 9/10/2014. Nessa degravação de Jorge Vito para o senhor Salazar, estratégia caso Bradesco. Degravação, telefone. Salazar diz que esteve com o nosso irmão Eduardo e que a reunião lá com o Bradesco foi muito boa, que estavam todos, os vice e o presidente, e que o Trabo, que é o Trabuco, cumprimentou todo mundo lá e saiu. Enfim, é que a reunião foi muito boa, que foi muito longa e que, aspas, ele, Eduardo, acha que foi muito feliz nas colocações e que acha agora que vai dar samba. E que é só aguardar a resposta deles. Jorge pergunta se é para quando ficaram de dar a resposta, porque o processo está pautado para terça-feira. E Salazar diz que vai chegar lá e que eles não deram data. Salazar diz que segunda pergunta que teria a Jorge seria o que ele teria a falar sobre o processo. Jorge diz que está pautado para terça, 14h. E o senhor Salazar, então, diz que já vai passar isto pro, aspas, nosso amigo Eduardo. Mas isso aqui, senhor Salazar, é só uma degravação. Nós temos dezenas delas. Pode permanecer, relatora Vanessa. Eu não vou dar sequência à leitura, porque, como Vossa Excelência, presidente, falou, nós dispomos de muitas informações, senhor Salazar. Tantas informações que nos permite, com muita segurança, dizer que o senhor está aqui faltando com a verdade. O senhor não era apenas um estudante para passar em concurso, um concurseiro, como diz.
o senhor tinha uma atuação muito ativa dentro do órgão em que o senhor pediu aposentadoria. E uma atuação, pelo que tudo indica, desfavorável ao Estado, a quem o senhor diz ter servido com muito orgulho por mais de 20 anos. Numa dessas gravações, conversas suas, o senhor trata de cifras em torno de 28 milhões de reais, senhor Salazar. 28 milhões de reais. Eu estou aqui, nós estamos com muita segurança. Eu lhe digo que nós temos muito equilíbrio, porque não temos interesse nenhum em trazer pessoas para cá, constranger pessoas, incriminar injustamente pessoas. Longe de nós fazer isso. Pelo contrário, nós tomamos muito cuidado. Então, a documentação de que nós dispomos, as informações que nos chegaram ao conhecimento, o senhor, depois que se aposentou, e não sei se foi por essa razão que o senhor solicitou a aposentadoria da Receita Federal, o senhor atuava como um agente danoso ao Estado. E, repito, tratou pessoalmente do recebimento de cifras de 28 milhões de reais. O que é que o senhor diz disso? Excelência, este assunto, esta da gravação e todo o material que a senhora tem aí faz parte do inquérito da Polícia Federal em que eu estou sendo investigado e outras pessoas. Eu entendo que não posso contrariar meu advogado, não posso me auto-incriminar. Então eu peço mais uma vez, venha a senhora para permanecer silente sobre essa pergunta. A pergunta anterior que a senhora me fez sobre Bradesco, eu continuo afirmando, nunca estive lá, não sei onde é a sede de Bradesco. Foi a pergunta que a senhora me fez. Reafirmo. Senhor Salazar, eu não vou mais lhe fazer nenhum questionamento, eu apenas vou lhe fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma proposta. A gente está diante de um esquema muito danoso ao país. Num momento, e a gente vive, o senhor sabe disso, um momento de muita dificuldade. Nós, aqui no Senado, estamos votando algumas leis que não são positivas para a população ou para os trabalhadores. Mas o Estado brasileiro não dispõe de recursos para fazer frente a todas as suas obrigações. E o senhor prestou serviço por mais de 20 anos ao órgão responsável por toda a arrecadação de recursos para que o Estado possa transformar esses recursos em ações sociais, em programas de educação, em programas de saúde e tudo mais. Então, a gente vive um momento difícil. Nós estamos assistindo aí muitas operações. A revelação de um esquema danoso que gira em torno da maior empresa, do patrimônio do povo brasileiro, que é a Petrobras, que envolve bilhões. Mas esse caso específico, que foi revelado pela Operação Zelotes, mostra que as cifras são infinitamente maiores do que as que envolvem propina na Petrobras, por exemplo. E são recursos da mesma forma que são desviados antes que cheguem aos cofres públicos, de forma ilegal. E pessoas ganham com isso. Então, eu quero lhe perguntar, lhe propor, que o senhor poderia prestar um grande serviço. Nós estamos aqui numa sessão pública, aberta. A gente pode fazer uma sessão, se o seu advogado assim entender, que o senhor nos conte tudo o que o senhor sabe. Tudo o que o senhor sabe desse esquema. Quem se favorecia, como funcionava, quem eram os agentes no setor privado, dentro do setor público, quem eram as pessoas que ajudavam, que participavam. Acho que seria importante para o senhor, seria muito importante para nós, mas principalmente, mais do que para o senhor, do que para nós, para o país. O senhor estaria disposto a conversar conosco de forma reservada? Excelência, mais uma vez, o assunto é o mesmo, é a Operação Zelote, eu sou investigado e peço com todo respeito este ilustre trabalho da comissão para permanecer silêncio por orientação técnica do meu advogado. Mesmo numa sessão reservada? Em qualquer situação. Pois não. Quero dizer à senhora que, embora esteja sendo investigado, não recebi dinheiro de ninguém, não paguei ninguém, não conheço ninguém do CARF,
Não conheço nenhuma pessoa que iria julgar qualquer desses processos que estão aí. Repito, não paguei ninguém, não recebi ninguém, não fiz contrato absolutamente com ninguém. Passo a palavra ao senador José Pimentel. Senhor presidente, da mesma forma dos demais depoentes que são funcionários estatutários do Estado Nacional, com estabilidade no emprego, para defender os interesses do Estado Nacional, montaram esse grupo de consultoria para extorquir pessoas contribuintes e, ao mesmo tempo, protegê-las do recolhimento formal e legal dos tributos. É por isso que nós temos hoje 1 trilhão e 400 bilhões de dívida ativa sendo cobrada na Justiça, e quando você abre esse montante, está na mão de poucos contribuintes que contavam com esse grupo dentro da Receita Federal e dentro do CARF. Ao mesmo tempo, temos algo em torno de 560 a 600 bilhões de reais de dívida ativa dentro do CARF, e que eles seguram, em média, 8 anos. Cada processo desse na área administrativa, com 2 objetivos. Aguardar um refis e, através desse processo, pagar menos impostos do que a ampla maioria da sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, receber, pelos chamados serviços prestados aqui, entre aspas, porque não são legais, uma determinada retribuição. Esse esquema criminoso envolve vários servidores da Receita Federal, de ontem, principalmente, alguns ainda na ativa. O inquérito da Polícia Federal está muito adiantado. Temos um conjunto de provas, de depoimentos, de testemunha, de documentos, de degravações já consolidados. O Ministério Público Federal também está com o processo muito adiantado. E o fato do senhor Salazar, como a exemplo dos demais que passaram por aqui hoje, todos servidores em cargos chaves da Receita Federal, com influência forte naquela estrutura, não sairão ilesos. Por isso é que eu acredito que, nesse momento em que o Brasil resolveu investigar e botar para fora os péssimos servidores públicos, que são poucos, mas contaminam o Estado, nos permite ter uma luz e dizer, no dia de amanhã, o nosso Estado será mais republicano. Por isso, não vou fazer pergunta nenhuma, presidente, embora tivesse aqui um conjunto delas, porque o senhor Salazar tem o direito constitucional de ficar calado. Senador Pimentel, como já é sabido por todos nós, essa quadrilha que atuava dentro do CARF, dentro desse contencioso, é da mais alta competência e da mais alta articulação. Eu vejo aqui na pessoa do senhor Jefferson Ribeiro Salazar, um senhor já com seus 71 anos de idade, com um currículo extraordinário, aonde usou a Receita Federal do Brasil, quando ainda jovem, apesar de que continua jovem, quando jovem, imagino que tenha casado, aí até seus 30 anos, usou a Receita Federal para criar a sua família. E um bom cargo, imagino que deu à sua família tudo aquilo que ela merecia. Imagino que Vossa Senhoria, eu não tenho informações, mas que tem filhos formados, sempre teve uma boa casa, não é isto? Sempre teve o seu meio de locomoção, ou seja, usou então o nosso país, a nossa Receita Federal, para lhe conceder tudo isto. Pois bem, depois então, aos 24 anos, o senhor aposentou e fez concurso cartorário, outro negócio extraordinário no país, bom demais. Mas aí o senhor percebeu que não era melhor do que advogar dentro do CARF, não era. E aqui o senhor afirma
que não vai falar, que vai permanecer calado, veja só, senadora, que vai permanecer calado para não se auto-incriminar. O senhor está confessando que o senhor cometeu crime e o senhor aqui não quer mais se auto-incriminar. Está entendidíssimo, não há dúvida nenhuma. O senhor poderia pelo menos responder o patrimônio, e depois que o senhor então usou a Receita Federal, né, para mantença da sua família, que eu imagino, repito, teve uma vida muito boa, agora o senhor resolveu ficar muito rico, porque ali tem cifra que o senhor fala em 28 milhões de reais. O senhor fala no telefone, o senhor fala, olha, nós vamos então, é o 28 milhões de reais. Eu pergunto, o patrimônio do senhor hoje, nós não temos a declaração de renda, o senhor poderia falar quanto é que é o patrimônio do senhor e da família do senhor hoje? Eu, com certeza absoluta, não. Mas, primeiro, voltando à iniciativa do senhor, repito, muito me orgulho de ter pertencido aos quadros da Receita Federal há 24 anos, é tanto que rodei o Brasil inteiro. Então, eu me dei para a Receita tanto quanto ela me deu. E nunca tive uma vírgula fora do lugar. Segundo, nunca advoguei dentro do CAF. Não recebi, não paguei ninguém, absolutamente ninguém, nos autos do inquérito que estou sendo investigado. Perfeito. Portanto, então, eu dispenso a presença de